O sistema de votação que usamos aqui no Brasil representa perfeitamente a vontade da maioria, certo? Pois é, você sabia que o nosso sistema eleitoral possui falhas matemáticas, lógicas e estruturais, e isso torna este sistema uma grande ilusão? Mas calma, não é teoria da conspiração contra as nossas urnas, é matemática pura e simples. No vídeo de hoje, nós vamos desmontar os mitos sobre como tomamos decisões em grupo e revelar os erros escondidos no sistema eleitoral do Brasil e do mundo. Vem comigo entender por que a democracia é simplesmente impossível. No Brasil, o sistema de votação tem as suas particularidades. Para eleger o presidente, governadores e prefeitos, nós utilizamos o sistema majoritário, aonde vence o candidato com 50% dos votos válidos ou, em caso de segundo turno, quem tiver mais votos. Mas, quando elegemos deputados e vereadores, nós utilizamos o sistema proporcional, e isso complica um pouco. No sistema proporcional, você vota em um candidato ou partido, mas nem sempre quem recebe mais votos individuais é eleito. E por quê? Porque o sistema distribui as chamadas cadeiras com base no quociente eleitoral, o número total de votos que um partido ou coligação recebeu, dividido pelo número de cadeiras disponíveis. Isso significa que o voto no candidato X também pode ajudar a eleger o candidato Y do mesmo partido, mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele. Lembra das eleições de 2010, quando o humorista Tiririca foi eleito deputado federal por São Paulo? Ele recebeu mais de 1,3 milhões de votos, só que estes votos elegeram não só ele, mas também outros candidatos do mesmo partido, candidatos que obviamente receberam menos votos. Ô Tiririca, e pior do que tava, ficou? Ficou. O efeito Tiririca, como ficou conhecido, é uma prova de como o sistema proporcional pode criar distorções indesejáveis, já que candidatos com votação expressiva, porém em partidos menores, acabam não sendo eleitos porque o partido não atingiu o quociente eleitoral. O mesmo efeito ocorreu nas eleições para deputado federal em São Paulo, em 2018, onde Eduardo Bolsonaro foi eleito com mais de 1,8 milhões de votos, um recorde nacional. Só que estes números também ajudaram a eleger outros candidatos do partido. E como você viu, este modelo cria um incentivo perigoso para coligações oportunistas, onde partidos se unem apenas para somar votos e alcançar mais cadeiras, mesmo que eles não compartilhem ideologias ou as mesmas propostas. O sistema proporcional foi criado com a ideia de dar voz a diferentes grupos e promover a diversidade. Mas na prática, frequentemente votamos em A, mas também levamos o B. E quem paga o preço? Nós, os eleitores, é claro. Só que os outros sistemas também possuem os seus próprios problemas. A pergunta é inevitável. Será que existe uma alternativa ideal? Algo que corrija as injustiças e que dê uma representação mais fiel da vontade do povo? Bom, por um lado, sim, nós temos alternativas melhores. Por outro lado, eu já aviso que nenhuma outra opção é perfeita. Uma ideia que já foi discutida no Brasil é o voto distrital misto. Neste sistema, metade dos representantes seria eleita de forma majoritária, com base em distritos pequenos, onde cada distrito escolhe apenas um representante, enquanto a outra metade seria eleita pelo sistema proporcional, como é feito atualmente. Mas, na prática, a ideia esbarra em desafios, como a definição justa e honesta dos limites de cada distrito, algo que poderia causar o efeito gerrymandering, onde as divisões de distritos são manipuladas para favorecerem a um grupo A ou a um grupo B. E sim, isso acontece muito em países que utilizam este sistema misto. Gerrymandering. Gostou do meu inglês? Então aproveita e clica no link na descrição para conhecer o curso de inglês que eu fiz, que é muito bom, é muito barato e não tem aquelas intermináveis mensalidades. Link na descrição. Olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Está gostando do vídeo até aqui? Então se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Isto ajuda demais o meu trabalho e eu faço vídeos toda semana, beleza? Já uma outra alternativa é a eliminação instantânea, ou também chamada de votação preferencial. Neste método, os eleitores classificam os candidatos por ordem de preferência. Funciona assim: em vez de escolher um único candidato, você classifica todos os candidatos por uma ordem de preferência.
Por exemplo, digamos que em uma eleição estejam concorrendo Alex, Jorge, Ana e João. Na hora de votar, eu digo que Alex é a minha preferência, Jorge é a minha segunda preferência, Ana é a minha terceira preferência e João é a minha quarta preferência. Quando os votos são contados, se ninguém conseguir a maioria absoluta de 50% mais um, o candidato com menos votos é eliminado. Seguindo no exemplo, vamos eliminar o João. E então, em todos os votos onde o João era a primeira preferência, conta-se agora as segundas preferências. Distribui-se estes votos novamente aos outros candidatos e este processo continua até que finalmente alguém alcance a maioria. Este sistema é bastante curioso e até meio surreal, pois, como cada candidato tenta ser a preferência do eleitor, mas ele também tenta ser a segunda preferência dos eleitores dos demais candidatos, não ocorrem aquelas brigas e discussões intermináveis, nem as cadeiradas que se tornaram a nova moda nas eleições brasileiras. Nas eleições para prefeito em Minneapolis, em 2013, foi utilizada a votação preferencial para se escolher entre 35 candidatos. Como ninguém queria perder o seu eleitor e o eleitor do concorrente, ao final da campanha, todos os 35 candidatos cantaram juntos como se fossem grandes amigos. Agora, já pensou Bolsonaro e Lula cantando juntos no final da campanha presidencial? Pois é, nem eu. No Brasil, esta ideia seria bem interessante, especialmente para cargos justamente de presidente e governador, já que muitos eleitores deixam de votar no candidato que eles realmente gostam porque preferem votar no candidato que, em teoria, tem mais chances de vencer. Assim, este sistema elimina o efeito do voto útil, além de incentivar uma campanha muito mais positiva, já que os candidatos querem conquistar todos os eleitores e não apenas a sua própria bolha. Só que nem mesmo este sistema é perfeito. Em uma disputa com poucos candidatos, poderia acontecer uma parceria entre 2 ou 3 candidatos para eliminar um opositor em comum. Então fica a dúvida, será que não existem formas realmente justas de votar? Esta questão é tão complexa que matemáticos influentes como Condorcet e Borba tentaram encontrar uma solução séculos atrás. Condorcet acreditava que o sistema de votação ideal seria aquele onde o vencedor é capaz de derrotar todos os outros candidatos em disputas diretas. Ou seja, se eu, Alex, consigo vencer todos os meus opositores no 1 contra 1, logo, eu, Alex, sou a melhor escolha. Mas é claro que nós temos aí um problema, e este problema atende pelo nome de paradoxo de Condorcet. Imagine a realidade no Brasil, em uma disputa para presidente onde nós temos 3 candidatos, um de esquerda, outro de direita e um terceiro do centro. Agora imagine, por exemplo, que o moderado do centrão vence o conservador de direita, mas o conservador de direita vence o esquerdista. Por outro lado, o esquerdista vence o moderado do centrão. E assim, isto se tornaria em um ciclo infinito de votação. E quanto ao método de Borba? Bem, este é um método meio parecido com o nosso campeonato de futebol, o Brasileirão. Vamos colocar novamente para disputar Alex, Jorge, Ana e João. E vamos considerar 1000 eleitores votando. Cada eleitor classifica os seus candidatos na ordem da sua preferência, de 1 a 4. E cada posição recebe uma pontuação. Por exemplo, 3 pontos para o primeiro, 2 pontos para o segundo, 1 ponto para o terceiro e nenhum ponto para o quarto. Agora, digamos que o Alex foi escolhido como a primeira opção de 500 eleitores, como a segunda opção de 300 eleitores, como a terceira opção de 100 eleitores e como a quarta opção de outros 100 eleitores. Agora basta fazer as contas, 500 vezes 3, 300 vezes 2, 100 vezes 1 e 100 vezes 0. E assim, somando a pontuação, Alex conquistou 2.200 pontos. Se nenhum outro candidato tiver mais pontos do que Alex, então Alex é o novo presidente do Brasil. Eu curti, e você? Borba parece uma boa solução para valorizar todas as preferências dos eleitores. Só que nesta altura você já sabe que mesmo esta teoria tem um ponto fraco, não é verdade? Pois é, a inclusão de candidatos irrelevantes pode alternar o resultado final. Imagine um candidato que não tem nenhuma chance de ganhar, mas a sua presença na disputa tira votos de outros candidatos. Imagine um partido de esquerda colocando 10 candidatos para concorrer à presidência com os outros candidatos dos outros partidos. Porém, apenas um destes candidatos de esquerda tem realmente chances de vencer. E este único candidato certamente ficará como segunda opção de todos aqueles que votarem nos demais candidatos da esquerda, desequilibrando assim a competição mais uma vez.
E mesmo que estas ideias tenham sido formuladas há séculos, as conclusões de Condorcet e de Borba se aplicam diretamente aos nossos desafios eleitorais dos dias atuais. E ao que parece, mesmo com os estudos de renomados matemáticos, nós continuamos presos a sistemas que não conseguem refletir a vontade da maioria do povo. Eis que então um novo matemático formulou uma nova teoria em 1951 que explicou totalmente e finalmente por que a democracia é simplesmente impossível no Brasil e no mundo. E então a pergunta persiste: será que existe um sistema eleitoral perfeito? O teorema da impossibilidade de Arrow, formulado em 1951 pelo matemático Kenneth Arrow, não apenas abalou o mundo acadêmico, mas também explicou as frustrações que nós sentimos ao votar aqui no Brasil e no resto do mundo. Arrow estabeleceu 5 condições que qualquer sistema de votação deveria cumprir para ser finalmente perfeito. Número 1. Unanimidade. Se todos preferem A, o sistema de votação também deve preferir A. Número 2. Não ditadura, ou seja, uma única pessoa não pode decidir o resultado da eleição. Número 3. Domínio irrestrito, aonde qualquer configuração de votos deve ser válida e considerada. Número 4. Transitividade. Se A vence B e B vence C, então A deve vencer C. E finalmente, número 5, independência de alternativas irrelevantes, ou seja, adicionar ou remover opções, como novos candidatos, não pode mudar o resultado final. Pois é, agora parece justo, né? Só que aqui é que vem o problema. Arrow provou que é impossível atender a todas estas condições ao mesmo tempo. Logo, a democracia é realmente impossível. Vamos pensar um pouquinho no Brasil. Nas eleições proporcionais, o sistema tenta equilibrar a representatividade e a funcionalidade, mas é fato que o próprio processo cria distorções enormes. Um exemplo claro é o impacto das coligações do passado, onde partidos pequenos entravam de carona em grandes nomes e assim conseguiam eleger candidatos com pouquíssimos votos. E mesmo sem as coligações, o atual quociente partidário ainda permite resultados totalmente absurdos. E temos ainda a polarização, quando o cenário político se divide em múltiplos candidatos, como frequentemente acontece no primeiro turno das eleições brasileiras. Muitas pessoas não votam no candidato que elas realmente gostam, que elas realmente querem, e sim em outro candidato, para, em teoria, conseguirem enfraquecer um candidato que elas não querem que vença. Basta pensar quantas vezes você já ouviu falar de alguém que votou no candidato menos pior porque o seu candidato não tinha chances. Então, o teorema de Arrow define que qualquer sistema eleitoral terá que sacrificar uma das premissas básicas de uma eleição realmente justa, e assim Arrow mostrou que a democracia não é só um desafio político, mas é também uma batalha matemática contra o impossível. E se não existe método perfeito, isso reforça a importância de questionarmos, de debatermos e principalmente de buscarmos formas de melhorar o que nós já temos atualmente. Não basta escolher um político de estimação, você precisa conhecer todos os políticos que estão na disputa. Como Winston Churchill disse uma certa vez, a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras que já foram tentadas. E você, o que você pensa sobre isso? Será que o Brasil deveria tentar novas formas de voto? Ou nós estamos muito bem obrigado da forma como está? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, eu espero que seja porque você gostou do tema e gostou do vídeo. Então aproveite e compartilhe este vídeo com quem você gosta e, é claro, se inscreva no canal Investigando. Eu sou Alex Godoy, muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo em um novo vídeo do canal Investigando. Valeu e tchau!